catástrofes são um elemento reconhecido da existência. Podemos ver vestígios das ações de grandes quantidades de água, terremotos e vulcões no registro geológico, e inclusive impresso nas páginas da história. Por exemplo, esse tubo de lava de aproximadamente 1.360 metros aqui, na zona sul da Islândia, formado por uma das tantas erupções vulcânicas que aconteceram e que ainda acontecem aqui. O sol desvanece, a terra afunda nas profundidades do mar. As brilhantes estrelas desaparecem do céu, enquanto a fumaça e o fogo destroem o mundo e as chamas alcançam o céu. Assim conta o relato mitológico dos islandeses sobre as lembranças do que foi uma das épocas mais obscuras de sua história. Em 1783, uma erupção de proporções jamais vistas e registradas em tempos modernos castigou não apenas a Islândia, como também o mundo, que sofreu juntamente com ela sob os efeitos nocivos do extraordinário poder que provém das profundidades da Terra. We are sitting here on top of Laki lava field. Now, the Laki eruption 1783-84 is the largest lava outpouring in historical times. It's what we call an effusive eruption. It erupted from a very long fissure, about 27 kilometers long fissure, and it covered an area of about 600 square kilometers and had a total volume of about 15 cubic kilometers. So it was a very large eruption. For comparison, an eruption in Hawaii that has been going on for about 30 years now has produced a flow field that is about 4 cubic kilometers. But Laki formed about 15 cubic kilometers. Now, the eruption is said to be the largest because 15 cubic kilometers erupted in less than 8 months. The Laki eruption had a huge polluting effect on the environment. It released about 120 megatons of sulfur dioxide. Now, for comparison, the production of the European Union per year is less than 10 megatons, so the polluting effects of Laki were enormous. Now, the sulfur dioxide reacted with rainwaters and the humidity and created sulfuric acid, which contaminated the surface waters of the area and really affected the livestock and the people that were living here. Many died actually in this event. Now, the sulfuric dioxide also was expelled high up into the atmosphere and caused eventually a cooling effect about 1 to 3 degrees in Europe. And it is recorded in the annals that there was a very harsh winter that followed the Laki eruption, and many people starved in Europe. And some people even say that the French Revolution may be tied to this event. The difficulties around the French Revolution may have originated with the climatic effects that Laki had on Europe. In terms of scale, Laki eruption was a very large eruption.
As I said, it formed about 15 cubic kilometers of lava. But in Iceland we have had several eruptions like this. Eldgjá was also a very large eruption, similar to Laki. The Þjórsá lava was also a very large eruption. So we have had several eruptions like this in modern times. Now when we go to the past of Iceland, it seems like eruptions were even larger. If Laki erupted at about 1,000 cubic meters per second, some of these past eruptions in Iceland were erupting at 10,000 to 100,000 cubic meters per second. So these were very large events taking place in early, as Iceland was emerging from the sea in the past. Os extensos campos de lava formados após a erupção de Laki se destacam entre os principais pontos turísticos da Islândia. Mas entre os milhares de exploradores que os visitam cada ano, poucos realmente compreenderão a verdadeira história por trás destas intrigantes formações na região sul da ilha. História que ilumina o olhar de quem procura compreender as causas por trás dos efeitos e os eventos que poderiam ter dado origem a paisagens tão singulares como esta. Looking at the topography of Laki, it's quite interesting to see that there is quite much relief here. We are looking at maybe 5 to 10 meters of relief, and that is as lava was flowing down south towards the ocean. It was actually being controlled by the topography and inflating, which is a process very common in the emplacement mode of lava flows. The fusion rates of Laki, when it was at its peak, was about 8,000 cubic meters per second. Now that is very high. Now, but in average, the fusion rates of Laki were were around 1,000 cubic meters per second. So as lavas were dispersed here, they were quite controlled by the topography and formed these relief that we see here. This is an area where you can see what was the surface of the lava flow. And as the surface cooled down, it started to solidify, and the continuing movement of the lava behind it kept pushing it, and so as a result it pushed it up into lots of little ridges. And so here you can see an example of a solidified lava flow. When you have liquid lava and it's at the surface of the earth, it's fairly fast for the heat to be radiated from the surface, and it'll cool down fairly quickly. But even a few centimeters down or a few meters down, it cools more slowly, and so that will continue to flow while the lava at the surface solidifies. But often what happens is that you have the magma from different directions, and so it'll solidify on the surface, and then it'll crumple up, and it may then get pushed down into the rest of the magma, and it might even get heated up again. So some places you'll see a very rubbly flow at the top, where all the different pieces of magma that's solidified will form what's called aa, that is very rough and not much fun for walking on. And if you trip and fall on it, it's not very good for your knees. The other kind of lava surface is pahoehoe, where you have the lava flow and it cools gradually enough you don't have all of the very rough surface. The Laki lava flows is of basaltic type, and basaltic lava is classified either into pahoehoe lava. Pahoehoe lava has a smooth surface crust and also smooth base, and the other end member would be aa. Aa has usually a more clinkery, rubbly crust, disrupted. Not unlike what you're seeing here.
But the Laki lava flows is actually classified as rubbly pahoehoe. Rubbly pahoehoe would be something intermediate, between A'a and pahoehoe. It has a rubbly crust, but a smooth pahoehoe base. So you have these forms of basaltic lava ranging from pahoehoe to A'a, and then you have several intermediate forms. And rubbly pahoehoe seems to be an intermediate form between pahoehoe and A'a. Ao entrar em contato com a superfície, o magma que provém do interior da Terra se transforma em lava, palavra proveniente do latim labis, que significa queda, declive ou penetrante. Verbos que descrevem uma ação do fluxo, impossível de ser contida, desde a cratera ou das fissuras até onde a pressão atmosférica e as temperaturas ambientais permitam que produza seu esfriamento. Mas no curso do seu ágil e sinuoso caminho, a lava deixará também evidências da sua passagem, monumentos do seu extraordinário poder formador. Sometimes, as the lava, the volcanic rock, moves along, the surface of the lava flow gets hard and it forms a crust, but the lava that's still underneath is still hot enough that it keeps flowing. And so as it keeps flowing, sometimes it flows out from underneath and it can leave a tunnel behind. And so here we are in a tunnel that's more than 1 kilometer long. And you had the crust form and the lava moved out from underneath, and we have the tunnel as the result. Now in some places, as the lava cools and solidifies, it contracts and it cracks in certain ways. And the most efficient way for it to crack is to have these columns that have 5 sides or 6 sides. It's called columnar jointing, and so the cracks are joints. And so some places you have really spectacular columnar jointing. Here you can see there's lots of moss on the rock, so it's not quite as obvious as in some places, but you can see the angles here, some of the surfaces of the columnar joints. And this is very typical for basalt when it cools. So it's all over the world, but Iceland is an ideal place to see it because there's lots of basalt, lots of black volcanic rock here. El basalto, como otras rocas de origen ígneo, es muy compacto, sólido, bien cementado. Cuando el magma se emite bajo el agua del mar, entonces el enfriamiento del magma produce estructuras prismáticas con simetría pentagonal, como observamos aquí en el basalto. Esto es muy típico del basalto que se forma bajo el agua. A pesar de ser tan compacto y cementado, no impide que se fragmente, como vemos aquí en este acantilado. Los fragmentos caigan y sean retrabajados, erosionados, fragmentados por las olas y el agua y se conviertan en fragmentos tan pequeños como los que vemos aquí e incluso en arena. Estos basaltos columnares con simetría prismática son de gran tamaño, tienen un radio de aproximadamente medio metro y aparecen en muchos lugares del mundo donde se encuentran materiales volcánicos. Otros basaltos presentan columnas más pequeñas, de diámetro más reducido. Existe outro termo geológico chamado colunata, para esses derrames em colunas que ocorrem. Então, a lava, quando está se resfriando, sob condições especiais, talvez uma superfície úmida, estável, e um resfriamento mais lento, ela se fratura na forma de colunas. E essas colunas muitas vezes acabam se isolando, e geram realmente uma feição muito bonita.
Algumas realmente têm diâmetro grande. Nos basaltos Rio Colômbia tem colunas com mais de 2 metros de diâmetro. Em alguns lugares ela é bem pequenininha, tem alguns centímetros. Então, por que colunas sextavadas? Porque é a maneira com menos gasto de energia para realmente as fraturas se formarem num processo de cristalização. Ou seja, a lava vai se resfriando, vai ficando pastosa, os minerais vão se formando, Chega uma hora e ela vai diminuindo de volume. Chega uma hora que não ocorre mais essa contração plástica. Ela já está com uma certa consistência, então as fraturas começam a se formar no processo de resfriamento. É nessa hora que se formam então, as colunas. Elas são colunas verticais, algumas são um pouco inclinadas, variam um pouquinho, mas é muito comum nos derrames de lava basáltico a formação de colunas sextavadas. Aquí observamos la simetría hexagonal de un típico basalto. Y fíjate, es una columna que puede tener muchos metros de longitud y la simetría es hexagonal. Estos basaltos son un ejemplo de procesos catastróficos de tipo volcánico, ígneo, que ocurren en muchos lugares del mundo, incluso hoy también. Y en algunos lugares, como aquí en Islandia, han formado islas enteras de gran tamaño. As diversas particularidades que diferenciam as erupções ao redor do mundo dão lugar a formações distintivas e características topográficas especiais, desde o nível macroscópico até o microscópico. Um estudo profundo destas poderia proporcionar pistas sobre os acontecimentos que no passado resultaram na sua formação. Mas será que estes resultados irão coincidir com as hipóteses mais populares da atualidade sobre sua origem? We are now at what we call the Sida Formation in South Iceland. Now these cliffs that you see here, they are formed of hyaloclastides, these volcanic sediments that are altered, pelagonized, and in between these hyaloclastides we find lava flows. But what is interesting about these lava flows is that they display colonnade and entablature, that more hackly jointing. There is a colonnade would be the vertical columns, very nicely 5 polygonal to 6 polygonal jointed lava flows, and on top of it we have hackly jointed, more irregular jointing, and these are actually evidence of more rapid cooling. And when we think about the association of the hyaloclastides and these lava flows that have entablature and columnate, we see that there is likely water or ice involved in the cooling process, and both causing the fragmentation of the magma, creating the ash that will form the hyaloclastides, but also being the coolant for these lava flows, developing the entablature and the colonnade. A formação de colunas em basaltos é tão interessante que leva os geólogos realmente a um estudo mais aprofundado. Por exemplo, você percebe que em alguns derrames existe uma formação colunar muito notável, com as colunas bem feitas. Logo em seguida aparece uma rocha toda fraturada, de maneira irregular, com uma leve tendência para fraturas mais subverticais, mas bem diferente dessa grupo de colunas embaixo. E em cima dessa rocha bem fraturada, existem algumas colunas um pouco menores e um pouco irregulares. Então, quem realmente está acostumado dá a impressão que são 3 derrames distintos, mas é um derrame só. Então, um derrame com uma colunata inferior, o entablamento seria a parte fraturada de maneira irregular, e uma colunata superior. Esse tipo de estrutura é o de um derrame só. A água, quando o derrame escoa, a água começa a escoar
de cima. Se o derrame escoa no ambiente aquático, onde tem água, a água cobre o derrame e ela começa a infiltrar. Mas antes de ocorrer isso, o derrame escoa e tem um tempo de resfriamento lento para formar a colunata superior. Posteriormente, a água invade esse derrame, penetra realmente nas fraturas dessa colunata superior e gera um fraturamento rápido, seria o entablamento. E a parte de baixo, ela está isolada, ela tem um tempo mais lento para se formar, de baixo para cima, a colunata inferior. Esse estudo fez parte da minha tese doutoral e eu tive a alegria de identificar pela primeira vez o entablamento dos basaltos aqui do Brasil. Mas esse tipo de estruturação ocorre nos derrames do mundo inteiro. What I find interesting when I see the association of lava flows with colonnade and entablature and hyaloclastides, which clearly belong to a subglacial or watery environment, is that if I go to another place and I'm looking at lava flows and they do display colonnades and entablature, then but I do not have evidence of water, then I know I can interpret those rocks to have been in a watery environment sometime in the past. So that this clear association here in Iceland of lava flows with colonnade entablature with the hyaloclastides is to me an indication, yes, that you need water as coolant in order to produce these structures within the lava flows. Vestígios de grandes derrames de lava em todo o planeta, conhecidas como províncias ígneas, evidenciam sobre um passado em que a atividade vulcânica foi muito mais abundante e extensa. O impacto ambiental, climático e geográfico destas gigantescas erupções produziram mudanças profundas que transformaram a Terra para sempre. Será que poderemos encontrar nos derrames basálticos da Islândia as respostas sobre o que realmente poderia ter acontecido no passado? Pode a forma em que interpretamos estes eventos interferir na maneira em que concebemos as origens? Well, in the mountains of eastern Iceland, you see these layers, and these are lava flows. But they are actually quite a special type of lava flow. These are called flood basalts. Now, flood basalts are found in large igneous provinces, and Iceland is part of the North Atlantic Igneous Province. But there are several large igneous provinces around the world. But large igneous provinces, yes, do have flood basalts, which are actually large fissure-fed eruptions, massive outpourings of lava flows. Here in Iceland, it has been my interest to try to study these flood basalts and see how they compare with modern eruptions. And I have come to discover that the eruptions here of eastern Iceland, they were about 1 to 2 orders of magnitude larger than our largest eruptions of modern times, like Laki, Eldgjá. Laki and Eldgjá likely had effusion rates of about 1,000 cubic meters per second in average, and peaks about 8,000. Now these eruptions here, they had effusion rates of about 10,000 to about 100,000 cubic meters per second. So these are very large eruptions. And as I mentioned, we do find them around the globe. Some of these flood basalts, like in the Columbia River basalt, they formed lava flows that are 2,000 cubic kilometers. Laki is only about 15 in comparison to these eruptions. So something in the past was very catastrophic, forming these very large eruptions. And yes, I'm very interested in trying to find out more about these eruptions. Os próprios derrames de lava que ocorrem hoje não se comparam com os que ocorreram no passado. Você não tem dificuldade nenhuma para entender ou identificar os basaltos antigos. É o mesmo basalto que se forma hoje, só que os antigos formaram em extensões e com uma frequência
muito maior do que os que ocorrem hoje. Então, quando eu olho para esses diques e vejo os derrames sobrepostos um ao outro, tanto na Islândia, como no Brasil, como nos basaltos do Rio Colômbia, na província siberiana, nos basaltos Deccan da Índia, não é? Em outras áreas onde tem o vulcanismo fissural, que ocorreu no passado, a parte desse vulcanismo fissural ainda ocorre na Islândia, mas são fissuras pequenas, não é? A erupção Laki, por exemplo, é uma fissura grande, mas ela não saiu lava de toda a fissura. Em alguns pontos, mais de 100 vulcões realmente expeliram lava. Mas no passado, os diques mostram que a lava saiu por essas grandes fendas, não é? Em grande quantidade. E quando eu caracterizo as relações de contato entre os derrames e faço até uma análise geológica mais profunda dos minerais, eu percebo que esses derrames foram sobrepostos de maneira extremamente rápida. Os contatos entre os derrames da Islândia, os contatos entre os derrames, um derrame e outro no Brasil, têm as mesmas características. Você não vê realmente a exposição prolongada. É um derrame atrás do outro, um sobre o outro. E aquilo que alguns geólogos procuram chamar de paleossolo entre um derrame e outro, colocando um tempo um pouco mais prolongado entre uma erupção e outra, foi caracterizado como cinzas vulcânicas do mesmo fenômeno geológico que provocou o derramamento de lavas. Então, eu creio que em qualquer parte do mundo, tanto na Islândia como no Brasil, em outras grandes províncias ígneas, quando os derrames mais antigos, fissurais, são encontrados e existe algum corte mostrando realmente os derrames um em contato com o outro, você percebe nitidamente que foi um processo rápido e contínuo de fluxo de lava que extravasaram de maneira extremamente rápida no passado. These eruptions here in eastern Iceland of flood basalt type, they do testify of a very catastrophic past for Iceland, because we do not see these eruptions happening today, not on this scale. We do have Laki, we do have Eldgjá. These are very large eruptions, but they seem to be small in comparison to these eruptions here in the distant past of Iceland. So, something different was taking place here that we do not understand, and that's my purpose here is actually try to understand this past, this catastrophic past of Iceland. No estudo deste e outros temas, o debate entre criacionismo e evolução está centralizado na discussão sobre a natureza do registro geológico a nível global. Enquanto alguns veem na geologia as provas da passagem de grandes períodos de tempo, outros creem que este registro é o resultado de períodos muito mais curtos e eventos catastróficos globais relacionados com o dilúvio mencionado na Bíblia. Será que observar os vestígios das catástrofes que ocorreram, por exemplo, aqui na Islândia, podem nos ajudar a compreender mais sobre o que realmente sucedeu no passado? Some people even say that the French Revolution may be tied to this event. The difficulties around the French Revolution may have originated with the climatic effects that Laki had on Europe. In terms of scale, Laki eruption was a very large eruption. As I said, it formed about 15 cubic kilometers of lava. But in Iceland we have had several eruptions like this. Eldgjá was also a very large eruption, similar to Laki. The Þjórsá lava was also a very large eruption. So we have had several eruptions like this in modern times. Now when we go to the past of Iceland, it seems like eruptions were even larger. If Laki erupted at about 1,000 cubic meters per second, some of these past eruptions
in Iceland were erupting at 10,000 to 100,000 cubic meters per second. So these were very large events taking place in early, as Iceland was emerging from the sea in the past. Os extensos campos de lava formados após a erupção de Laki se destacam entre os principais pontos turísticos da Islândia. Mas entre os milhares de exploradores que os visitam cada ano, poucos realmente compreenderão a verdadeira história por trás destas intrigantes formações na região sul da ilha. História que ilumina o olhar de quem procura compreender as causas por trás dos efeitos e os eventos que poderiam ter dado origem a paisagens tão singulares como esta. Looking at the topography of Laki, it's quite interesting to see that there is quite much relief here. We are looking at maybe 5 to 10 meters of relief, and that is as lava was flowing down south towards the ocean. It was actually being controlled by the topography and inflating, which is a process very common in the emplacement mode of lava flows. The fusion rates of Laki, when it was at its peak, was about 8,000 cubic meters per second. Now that is very high. Now, but in average, the fusion rates of Laki were were around 1,000 cubic meters per second. So as lavas were dispersed here, they were quite in the annals that there was a very harsh winter that followed the Laki eruption, and many people starved in Europe. And some people even say that the French Revolution may be tied to this event. The difficulties around the French Revolution may have originated with the climatic effects that Laki had on Europe. In terms of scale, Laki eruption was a very large eruption. As I said, it formed about 15 cubic kilometers of lava. But in Iceland we have had several eruptions like this. Eldgjá was also a very large eruption, similar to Laki. The Þjórsá lava was also a very large eruption. So we have had several eruptions like this in modern times. Now when we go to the past of Iceland, it seems like eruptions were even larger. If Laki erupted at about 1,000 cubic meters per second, some of these past eruptions in Iceland were erupting at 10,000 to 100,000 cubic meters per second. So these were very large events taking place in early, as Iceland was emerging from the sea in the past. Os extensos campos de lava formados após a erupção de Laki se destacam entre os principais pontos turísticos da Islândia. Mas entre os milhares de exploradores que os visitam cada ano, poucos realmente compreenderão a verdadeira história por trás destas intrigantes formações na região sul da ilha. História que ilumina o olhar de quem procura compreender as causas por trás dos efeitos e os eventos que poderiam ter dado origem a paisagens tão singulares como esta. Looking at the topography of Laki, it's quite interesting to see that there is quite much relief here. We are looking at maybe 5 to 10 meters of relief, and that is as lava was flowing down south towards the ocean. It was actually being controlled by the topography and inflating, which is a process very common in the emplacement mode of lava flows. The fusion rates of Laki, when it was at its peak, was about 8,000 cubic meters per second. Now that is very high. Now, but in average, in the entablature
and the colonnade. A formação de colunas em basaltos ela é tão interessante que leva os geólogos realmente a um estudo mais aprofundado. Por exemplo, você percebe que em alguns derrames existe uma formação colunar muito notável, com as colunas bem feitas. Logo em seguida aparece uma rocha toda fraturada, de maneira irregular, com uma leve tendência para fraturas mais subverticais, mas bem diferente dessa grupo de colunas embaixo. E em cima dessa rocha bem fraturada, existem algumas colunas um pouco menores e um pouco irregulares. Então, quem realmente está acostumado, dá a impressão que são 3 derrames distintos, mas é um derrame só. Então, um derrame com uma colunata inferior, o entablamento seria a parte fraturada de maneira irregular, e uma colunata superior. Esse tipo de estrutura é o de um derrame só. A água, quando o derrame escoa, a água começa a escoar de cima. Se o derrame escoa no ambiente aquático, onde tem água, a água cobre o derrame e ela começa a infiltrar. Mas antes de ocorrer isso, o derrame escoa e tem um tempo de resfriamento lento para formar a colunata superior. Posteriormente, a água invade esse derrame, penetra realmente nas fraturas dessa colunata superior e gera um fraturamento rápido. Seria o entablamento. E a parte de baixo, ela está isolada, ela tem um tempo mais lento para se formar, de baixo para cima, a colunata inferior. Esse estudo fez parte da minha tese doutoral e eu tive a alegria de identificar pela primeira vez o entablamento nos basaltos aqui do Brasil. Mas esse tipo de estruturação ocorre nos derrames do mundo inteiro. What I find interesting when I see the association of lava flows with colonnade and entablature and hyaloclastides, which clearly belong to a subglacial or watery environment, is that if I go to another place and I'm looking at lava flows and they do display colonnades and entablature, then but I do not have evidence of water, then I know I can interpret those rocks to have been in a watery environment sometime in the past. So that this clear association here in Iceland of lava flows with colonnade entablature with the hyaloclastides is to me an indication, yes, that you need water as coolant in order to produce these structures within the lava flows. Vestígios de grandes derrames de lava em todo o planeta, conhecidas como províncias, se forma bajo el agua. A pesar de ser tan compacto y cementado, no impide que se fragmente, como vemos aquí en este acantilado, los fragmentos caigan y sean retrabajados, erosionados, fragmentados por las olas y el agua y se conviertan en fragmentos tan pequeños como los que vemos aquí e incluso en arena. Estos basaltos columnares con simetría prismática son de gran tamaño, tienen un radio de aproximadamente medio metro y aparecen en muchos lugares del mundo donde se encuentran materiales volcánicos. Otros basaltos presentan columnas más pequeñas, de diámetro más reducido. Existe outro termo geológico chamado colunata, para esses derrames em colunas que ocorrem. Então, a lava, quando está se resfriando, sob condições especiais, talvez uma superfície úmida, estável, e um resfriamento mais lento, ela se fratura na forma de colunas. E essas colunas muitas vezes acabam se isolando e geram realmente uma feição muito bonita. Algumas realmente têm diâmetro grande. Os basaltos Rio Colômbia têm colunas com mais de 2 metros de diâmetro. Em alguns lugares ela é bem pequenininha, tem alguns centímetros. Então, por que colunas sextavadas? Porque é a maneira com menos gasto de energia para realmente as fraturas se formarem num processo de cristalização. Ou seja, a lava vai se resfriando, vai ficando pastosa,
os minerais vão se formando, chega uma hora e ela vai diminuindo de volume, chega uma hora que não ocorre mais essa contração plástica, ela já está com uma certa consistência, então as fraturas começam a se formar no processo de resfriamento. É nessa hora que se formam então, as colunas. Elas são colunas verticais, algumas são um pouco inclinadas, variam um pouquinho, mas é muito comum nos derrames de lava basáltico a formação de colunas sextavadas. Aquí observamos la simetría hexagonal de un típico basalto. Y fíjate, es una columna que puede tener muchos metros de longitud y la simetría es hexagonal. Estos basaltos son un ejemplo de procesos catastróficos de tipo volcánico, ígneo, que ocurren en muchos lugares del mundo, incluso hoy también. Basaltos é tão interessante que leva os geólogos realmente a um estudo mais aprofundado. Por exemplo, você percebe que em alguns derrames existe uma formação colunar muito notável, com as colunas bem feitas. Logo em seguida aparece uma rocha toda fraturada, de maneira irregular, com uma leve tendência para fraturas mais subverticais, mas bem diferente dessa grupo de colunas embaixo. E em cima dessa rocha bem fraturada, existem algumas colunas um pouco menores e um pouco irregulares. Então, quem realmente está acostumado, dá a impressão que são 3 derrames distintos, mas é um derrame só. Então, um derrame com uma colunata inferior, o entablamento seria a parte fraturada de maneira irregular, e uma colunata superior. Esse tipo de estrutura é o de um derrame só. A água, quando o derrame escoa, a água começa a escoar de cima. Se o derrame escoa no ambiente aquático, onde tem água, a água cobre o derrame e ela começa a infiltrar. Mas antes de ocorrer isso, o derrame escoa e tem um tempo de resfriamento lento para formar a colunata superior. Posteriormente, a água invade esse derrame, penetra realmente nas fraturas dessa colunata superior e gera um fraturamento rápido, seria o entablamento. E a parte de baixo, ela está isolada, ela tem um tempo mais lento para se formar, de baixo para cima, a colunata inferior. Esse estudo fez parte da minha tese doutoral e eu tive a alegria de identificar pela primeira vez o entablamento nos basaltos aqui do Brasil. Mas esse tipo de estruturação ocorre nos derrames do mundo inteiro. What I find interesting when I see the association of lava flows with colonnade and entablature and hyaloclastides, which clearly belong to a subglacial or watery environment, is that if I go to another place and I'm looking at lava flows and they do display colonnades and entablature, then but I do not have evidence of water, then I know I can interpret those rocks to have been in a watery environment sometime in the past. So that this clear association here in Iceland of lava flows with colonnade entablature with the hyaloclastides is to me an indication, yes, that you need water as coolant in order to produce these structures within the lava flows. Vestígios de grandes derrames de lava em todo o planeta, conhecidas como províncias ígneas, evidenciam sobre um passado em que a atividade vulcânica é infiltrar. Mas antes de ocorrer isso, o derrame escoa e tem um tempo de resfriamento lento para formar a colunata superior. Posteriormente, a água invade esse derrame, penetra realmente nas fraturas dessa colunata superior e gera um fraturamento rápido, seria o entablamento. E a parte de baixo, ela está isolada, ela tem um tempo mais lento para se formar, de baixo para cima, a colunata inferior. Esse estudo fez parte da minha tese doutoral e eu tive a alegria de identificar pela primeira vez o entablamento nos basaltos aqui do Brasil. Mas esse tipo de estruturação ocorre nos derrames do mundo inteiro. What I find interesting when I see the association of lava flows with colonnade and entablature and hyaloclastides, which clearly belong to a subglacial or watery environment,
is that if I go to another place and I'm looking at lava flows and they do display colonnades and entablature, then but I do not have evidence of water, then I know I can interpret those rocks to have been in a watery environment sometime in the past. So that this clear association here in Iceland of lava flows with colonnade entablature with the hyaloclastites is to me an indication, yes, that you need water as coolant in order to, produce these structures within the lava flows. Vestígios de grandes derrames de lava em todo o planeta, conhecidas como províncias ígneas, evidenciam sobre um passado em que a atividade vulcânica foi muito mais abundante e extensa. O impacto ambiental, climático e geográfico destas gigantescas erupções produziram mudanças profundas que transformaram a Terra para sempre. Será que poderemos encontrar nos derrames basálticos da Islândia as respostas sobre o que realmente poderia ter acontecido no passado? Pode a forma em que interpretamos estes eventos interferir na maneira em que concebemos as origens? Well, in the mountains of eastern Iceland, you see these layers, and these are lava flows. But they are actually quite a special type of lava flow. These are called flood basalts. Now, flood basalts are found in large igneous provinces, and Iceland is part of the North Atlantic Igneous Province. But there are several large igneous provinces around the world. But large igneous provinces, yes, do have flood basalts, which are actually large fissure-fed eruptions. Transformar de baixo para cima a colunata inferior. Esse estudo fez parte da minha tese doutoral e eu tive a alegria de identificar pela primeira vez o entablamento nos basaltos aqui do Brasil. Mas esse tipo de estruturação ocorre nos derrames do mundo inteiro. What I find interesting when I see the association of lava flows with colonnade and entablature and hyaloclastites, which clearly belong to a subglacial or watery environment, is that if I go to another place and I'm looking at lava flows and they do display colonnades and entablature, then but I do not have evidence of water, then I know I can interpret those rocks to have been in a watery environment sometime in the past. So that this clear association here in Iceland of lava flows with colonnade entablature with the hyaloclastites is to me an indication, yes, that you need water as coolant in order to produce these structures within the lava flows. Vestígios de grandes derrames de lava em todo o planeta, conhecidas como províncias ígneas, evidenciam sobre um passado em que a atividade vulcânica foi muito mais abundante e extensa. O impacto ambiental, climático e geográfico destas gigantescas erupções produziram mudanças profundas que transformaram a Terra para sempre. Será que poderemos encontrar nos derrames basálticos da Islândia as respostas sobre o que realmente poderia ter acontecido no passado? Pode a forma em que interpretamos estes eventos interferir na maneira em que concebemos as origens? Well, in the mountains of eastern Iceland, you see these layers, and these are lava flows. But they are actually quite a special type of lava flow. These are called flood basalts. Now, flood basalts are found in large igneous provinces, and Iceland is part of the North Atlantic Igneous Province. But there are several large igneous provinces around the world. But large igneous provinces, yes, do have flood basalts, which are actually large fissure-fed eruptions, massive outpourings of lava flows. Here in Iceland, it has been my interest to try to study these flood basalts and see how they compare with modern eruptions. And I have
come to discover that the eruptions here of eastern Iceland, they were about 1 to 2